Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. Aos que renegam a fé e afastam os homens do caminho de Alá, Ele lhes fará sumir as boas obras. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. E aos que creem e fazem as boas obras e creem no que foi descido a Muhammad, e isto é a verdade de seu Senhor, Ele lhes remirá as más obras e lhes emendará a condição. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. Isso porque os que renegam a fé seguem a falsidade, e porque os que creem seguem a verdade de seu Senhor. Assim Alá propõe para os homens seus exemplos. Ele não era alto nem magro, nem baixo ou gordo. Quando ele olhava para alguém, ele o olhava nos olhos. Ele era o homem mais generoso, o mais verdadeiro nas palavras, o mais calmo deles e o mais nobre em linhagem. Qualquer um que o descrevesse diria: eu nunca vi tamanha luz, nem antes e nem depois de tê-lo visto. Muhammad, descrito por um de seus companheiros. Muhammad foi um homem que enfrentou uma situação realmente desesperadora. Um continente inteiro de pessoas que literalmente matavam-se umas às outras em uma infinita e desesperada vingança, espalhando a violência e a guerra. Nesta sociedade que se deteriorava e não tinha nenhuma esperança, ele lhes devolveu a esperança em um período de apenas 23 anos. Nesse período, Deus, através dele, devolveu a paz e a esperança à Arábia e um novo sentido para o mundo. Islã, a religião que foi introduzida primeiramente na Arábia, conta atualmente com 1,2 bilhões de seguidores ao redor do mundo. E muitas pessoas estão muito ansiosas para entender o Islã, querendo saber quem é este profeta e o que é o Alcorão, quem são os muçulmanos e como eles vivem. Através das histórias sobre o profeta Muhammad, podemos fazer comparações. E a partir delas, percebermos que podemos relacionar fatos que aconteceram há mais de 1500 anos. Temas universais. Isso foi o que ele nos ensinou. Esta é a história que os muçulmanos passam de geração em geração durante mais de 1400 anos. Uma história sobre o pai, o marido, o estadista e o líder militar, a quem nós consideramos o último dos profetas. A vida de Muhammad está viva até mesmo nos pequenos detalhes. Mais conhecido do que qualquer outro líder religioso da história moderna e antiga, seus seguidores se esforçam para registrar cuidadosamente as lembranças a respeito de coisas que ele havia dito e feito, e não existe razão para se duvidar do perfil deste homem. De acordo com fontes muçulmanas, Muhammad bin Abdullah, ou filho de Abdullah, nasceu por volta do ano 570 d.C. na cidade de Meca, que hoje fica na Arábia Saudita. Documentos a descrevem como um lugar onde o inverno e o verão eram igualmente intoleráveis.
O mundo ao qual Muhammad veio era brutal, marcado pela fome, violência e guerra tribal. Não se podia sobreviver sem sua tribo. Um indivíduo naquele mundo tão perigoso não teria absolutamente nenhuma chance de sobrevivência. A tribo havia se tornado o mais sagrado valor na Arábia. A sociedade era baseada na ideia do vigilantismo, que se alguém atacasse seu clã, qualquer pessoa teria o direito de ir atacar e vingar seu clã. Eles viam justiça na prática da vingança. Os árabes do sexto século não tinham nenhum código de lei escrito, nenhuma religião comum e nenhum governo naquele mundo ameaçador. Muhammad, por vontade de Deus, nasceu na poderosa tribo dos Quraysh. Seu pai morreu antes dele nascer e sua mãe quando ele tinha apenas 6 anos de idade. Seu tio, Abu Talib, ficou responsável pela criação do jovem órfão. Muhammad tinha o hábito de ir para o deserto contemplar as estrelas e a criação de Deus, mesmo porque não concordava com muitas das práticas sociais e religiosas de seus contemporâneos. Órfãos eram pessoas marginais, e ele se identificaria muito fortemente com os pobres e necessitados pelo resto da sua vida. A Meca, da juventude de Muhammad, era ao mesmo tempo um centro religioso e comercial localizado na encruzilhada de 2 importantes rotas de comércio. Peregrinos vinham de toda a Arábia adorar as centenas de ícones que cercavam a Kaaba, um antigo santuário no coração da cidade. A Kaaba era rodeada por uma área sagrada onde a violência não era permitida. O comércio gerado pelos peregrinos tornou possível para um jovem, nas circunstâncias de Muhammad, ganhar dinheiro nos mercados de Meca. Logo, Muhammad começou a atuar como um agente para comerciantes ricos que levavam as mercadorias em caravanas por toda a Arábia. Estas viagens o expuseram a uma variedade de outras tribos e comunidades e uma gama de novas ideias. Ele provavelmente aprendeu as diferenças que existiam entre as diferentes tribos, pessoas que falavam idiomas diferentes. Ele também teve contato com cristãos, judeus e outros grupos que praticavam o paganismo, diferente do que ele tinha contato em Meca. Muhammad sabia que para os judeus e cristãos, a Bíblia Sagrada era muito importante. Ambos tinham escrituras, continham resquícios de mensagens sagradas de Deus para os profetas. E este era um meio através do qual as pessoas poderiam se relacionar com o divino. Quando Muhammad tinha 25 anos aproximadamente, uma grande mudança na vida dele teve lugar. Uma viúva rica, de nome Khadija, lhe pediu que levasse as suas caravanas até a Síria para ela. Muhammad pegou todas as suas mercadorias e foi com a caravana para a Síria, fazendo um excelente trabalho, fazendo que o respeito dela por ele se transformasse em admiração, fazendo-a indagar a seu respeito a uma de suas amigas. Logo em seguida, Khadija pediu a Muhammad que se casasse com ela. Eu gosto de você por causa de nossa relação, disse ela, e a boa reputação entre seu povo, sua integridade, bom caráter e honestidade. E isto é interessante, porque ela é uma mulher já com 40 anos, passando a sua maturidade, e ele um jovem de 25 anos de idade. Ainda assim, aceita esta proposta e o casamento se realiza com a anuência de ambas as famílias. As pessoas frequentemente diziam, desdenhando, que este era um matrimônio de conveniência, que ele apenas se casou com uma viúva rica para seu próprio ganho e prosperidade. Mas não há nenhuma dúvida que ele a amou profundamente. No decorrer de seu casamento, Khadija e Muhammad tiveram 4 filhas, e 2 filhos que morreram ainda crianças. Ele era um homem de família e um próspero e respeitável comerciante. Mas quando Muhammad chegou ao seu próprio 40º aniversário, ele começou a ficar cada vez mais introspectivo e suas idas ao deserto para meditar aumentavam.
Em poucas gerações, eles haviam deixado este tipo de existência brutal árabe para se tornarem investidores, banqueiros, homens de negócio e comerciantes com muito dinheiro. Isto era ótimo, é claro, e as pessoas estavam se deleitando com isso. Mas também era uma situação bastante perturbadora, porque a economia de mercado exigia, como sabemos muito bem hoje no Ocidente, laços fortes e competitivos. As pessoas já não sentiam mais responsáveis pelos pobres e necessitados, e os membros menos afortunados da comunidade. Eles tinham que ganhar o máximo de dinheiro possível. Eles tinham uma sociedade maravilhosa. Eles tinham uma cidade, eles estavam prosperando, fazendo negócios e vivendo como uma sociedade abastada. E quando você tem uma sociedade abastada, a tendência é se tornar materialista, buscando os prazeres da vida. O profeta fazia seus retiros de tempos em tempos em uma montanha chamada Jabal el-Nur, a montanha de luz, próxima a Meca. Quando você escala a montanha, e muitas pessoas ainda o fazem, encontra no topo uma caverna chamada em árabe Hira, na qual o profeta frequentemente se recolhia para contemplar, rezar e estar com Deus. E foi em um desses retiros, aproximadamente no ano de 610, que Muhammad teve uma experiência que transformaria a história. A vinda da revelação foi um ato imediato. A mensagem do céu veio de repente. Muhammad foi acordado de um sono e se sentiu absolutamente envolvido por uma resplandecente presença divina. Ele relatou que um anjo parecia apertá-lo em um abraço que envolvia o seu ser. Era como se todo o ar de seus pulmões fora expulso do seu corpo. E uma voz disse a ele: leia. E Muhammad dizia: eu não sei ler. A voz repetia: leia. Leia. Então, o apertou muito além da sua resistência. Muhammad sentia as primeiras palavras inspiradas de uma nova revelação em árabe saindo de seus lábios. Leia em nome do seu Senhor que te criou. Iniciava-se a mensagem do Islã, a última revelação de Deus para os humanos. E o profeta, tendo recebido a palavra divina, começou a tremer diante de pavor, pois não há coerência entre a realidade humana e a realidade divina. Ele sai correndo da caverna, voltando para sua casa ao encontro de Khadija. Para todos os lados que você olhasse, aí estava Gabriel. Não apenas uma simples imagem angelical, mas uma presença, um ser, um poder. Algo quase que incompreensível, completamente transcendente, indescritível, fez-se conhecido para nós. Isto era algo que realmente o tocou, até o cerne do seu ser, e ele desce da montanha tremendo. E eu penso que é choque. Aqui está alguém que vinha sentindo uma nova realidade, e esta realidade transcendente finalmente se fazia presente. Muhammad ficou muito abalado com esta experiência. Ele temia que pudesse estar possuído. Ele correu diretamente para casa, para Khadija. E lá ele se arremessou em seu colo e disse: me cubra, me segure até que o terror tenha passado. Khadija foi a pessoa que o confortou. Ele dizia que tinha perdido sua sanidade. E ela disse que não. Isso não é o que Deus faz. Esta revelação vem de Deus.